Estamos aqui com mais um episódio do De Ponta Cabeça e eu tô muito feliz que esse episódio aconteceu, porque eu tenho certeza que ao virar o Daniel Radcliffe de ponta cabeça você vai aprender demais. Vou começar a cavar um pouquinho lá na infância dele. Cara, onde você nasceu? Eu nasci em Califórnia, em Los Angeles. Gringo no Brasil. Pois é. Mas falando como a gente nem percebe, parece que já tá aqui há muito tempo. Eu tenho sotaque de Ribeirão Preto. Como? Eu não sei dizer. Eu aprendi você nunca morou em Ribeirão Preto? Não. E lá na Califórnia, você já gostava de montar coisa? Como que era a sua relação com criar produtos, com inventar moda? Como você é uma criança meio hiperativa aí nas criações? Como que foi isso daí? Não, eu sempre era muito curioso. Eu nunca era uma pessoa empreendedor nato. Eu sempre era uma pessoa que eu fiquei muito curioso com coisas. Eu queria aprender, eu queria fazer coisas novas. E eu acabei causando muito quando eu não estava engajado. Então eu era um desses clichês de criança que precisava de muita interação para aprender coisas. E nessa época, você já tinha algum interesse muito específico? Eu tenho interesse em política do mundo, ou tenho um interesse em entender, nossa, como os países tocam suas economias. Tinha alguma paixão, assim, nossa, estou muito interessado nesse tema? Não, acho que na escola eu era curioso, mas não era uma curiosidade tão profundo, filosófico sobre temas. Isso começou a chegar um pouco mais na faculdade depois. Mas... Vamos até explicar, né? A faculdade americana é diferente do Brasil. Uhum. Você entra na faculdade, você não entra num curso específico, né? Na grande maioria das faculdades americanas, você presta a faculdade. Como se no Brasil você pudesse prestar USP ou prestar Unicamp. Você presta a universidade e lá dentro, às vezes até no terceiro, às vezes no último ano, você define o que você quer fazer. Exato. Então você entrou meio que sem saber. Eu entrei sem saber, sem preparação, não sabia o que ia fazer. Eu estava querendo fazer música e economia, foram mais ou menos as duas coisas que eu estava pensando em fazer. Mas em termos práticos, não sabia, eu não tinha nenhuma ideia. E daí você prestou um monte de faculdade, como que foi? Eu prestei algumas faculdades, mas sempre com esse foco em música e economia. Eu acabei escolhendo entre duas que eu gostei muito, que era Oberlin, que tem um dos maiores conservatórios de música e também uma faculdade de liberal arts muito bom. E University of Chicago, que tem o maior programa de economia nos Estados Unidos e música muito bom. Então eu estava decidindo entre esses dois. Problema bom desse Pois é. Mas eu acabei visitando a University of Chicago no inverno e eu decidi que eu queria ir para Oberlin em vez da University of Chicago. É muito frio. Daí quando eu fui na faculdade, o Oberlin é um lugar muito liberal. Eu conheci anarquistas, eu conheci socialistas, comunistas. Então daí foi uma experiência muito de começar a perceber primeiro que tem coisas além das minhas experiências. Então esse conceito de querer morar fora, querer conhecer coisas novas, começou lá. Eu gostei muito dessa ideia no Oberlin que pessoas queriam mudar o mundo. Então faria protesto, tentaria entrar em ONG, tentaria se desenvolver para mudar coisas. Então eu tinha muita paixão. Então isso me impactou muito. E durante a faculdade, você já teve alguma experiência internacional? Você já começou quero ver se eu gosto disso? Você enfiou num estágio bacana? No meu terceiro ano, eu decidi que eu ia ir morar fora. E eu fiz um intercâmbio no London School of Economics. E eu fiquei um ano no London School of Economics. Mas a outra coisa que eu percebi é que no Oberlin, a gente tinha foco muito em coisas abstratas. Ou seja, economia no Oberlin e outras coisas que eles ensinaram era muito teoria. London School of Economics é mais prático, é mais tático, em vez de só ter teoria de como funciona o mercado. Então eu queria ter esse equilíbrio, esse balanço. Mas aí você se formou e qual que era o plano? Tinha plano? Não tinha plano, eu tinha uma ideia. É engraçado quanto o seu caminho acaba sendo tomado por criança burra que não sabia de nada. Então, no meu caso, eu gostei muito dessa ideia de pessoas do Oberlin querendo mudar o mundo, essa paixão. Mas eu senti que eles tinham muito coração de querer mudar coisas, mas muito pouco processo para conseguir realmente ter impacto. Porque sempre quando eles não gostavam de alguma coisa, eles iam fazer um protesto. E eles não iam
mudar muito, eles só iam protestar, que é importante, tipo, é bom falar que você não está feliz, mas eu senti que eles não sabiam realmente como daí alavancar esse sentimento para ter impacto. E eu pensei, bom, eu queria aproveitar disso e fazer uma coisa também que conseguiria ter impacto. Um dos quotes que eu aprendi na época era de Robespierre, que ele falou, "Dress like a banker, think like a radical." No sentido que se vista como um banqueiro e pense como um radical. Que a ideia é que se você se parece um radical, muitas das pessoas que precisariam realmente acreditar naquela coisa que você está falando vão ignorar você. Mas se você acaba tentando alinhar e ser um pouco mais vão te dar mais voz. Ideia, daí você consegue realmente impactar com mais coisa. É aquele periférico que você nunca imaginaria que vai acabar influenciando para o seu coração, o seu ouvido. Exato. E a melhor maneira para ter impacto, eu pensei, era aprender contabilidade, que parecia a coisa mais prática que pode existir. Confesso que eu não sabia de nada o que significa contabilidade e também eu pensei que para aprender contabilidade eu deveria ir num investment bank no Wall Street. E foi? E foi. Foi isso Dress que aconteceu. Like a banker. Não, mas é estranho, porque like primeiro o investment banking tem nada a ver com contabilidade e segundo, eu não sei, tipo, Wall Street, como eu pensei em entrar nessa coisa de impacto, mas eu acabei prestando, tipo, eu fiz muita entrevista para tentar conseguir alguma coisa, eu acabei entrando em entrevistas no Morgan Stanley. Quando eu comecei a ficar um pouco mais estagnado ali no aprendizado, entediado, daí eu comecei a procurar outra coisa. E o que era outra coisa? Eu percebi na época que ia ter um problema na economia. Tipo, a gente estava muito dentro dessas coisas. Né? E estava muito iminente. Você sabe, tipo, quando pessoas estão levantando capital de uma certa forma, quando você está olhando os resultados, você consegue perceber. E eu queria estar no outro lado da mesa. Eu queria ser um investidor quando acontecer tudo o que estava acontecendo. O que era seu dia a dia lá? Dia a dia era muito... a gente analisaria muitos dados, a gente pensaria muito sobre quais são os possíveis futuros, quais são os riscos do negócio, quais são os benefícios se tudo acontecer do jeito que a gente esperaria. No meio da crise, era uma questão muito grande de quais dessas empresas vão sobreviver. E como a gente quer ajudar quais empresas a sobreviver, porque todo mundo destruiu o capital que eles tinham, porque todo mundo perdeu muito dinheiro nessa crise, então daí a gente tinha que recuperar várias coisas para essas empresas. Daí quando a crise começou a ficar um pouco mais sussa, daí não tinha tantas oportunidades assim. Então daí o fundo começou a pensar em algumas outras coisas, e uma dessas coisas que eles pensavam era abrir uma filial aqui no Brasil. Então foi mais ou menos em 2010, quando eles pensavam nisso, eles pediram para cada setor, ou cada grupo de setor lá no Warburg, analisar o Brasil e pensar numa estratégia de como você investiria se você tivesse 15 bi de dólares aqui no Brasil, no seu setor. Eu comecei a estudar o setor financeiro, eles pediram para eu mapear a parte de seguros, outros setores aqui. E quando você estava pesquisando, você começou a entender um pouquinho mais do nosso país. O que chamou a atenção? Na época, antes de falar português, antes de conversar com pessoas aqui, era muito mais numérico. Então, o que chamou a atenção era muito as tendências do país em termos demográficos, os recursos naturais, o fato do país ser extremamente insular, ou seja, não é aberto, é muito protecionista. Então, você não tem interação com muitos outros setores globais que você teria em outros países. Então eu vi principalmente que em cada setor que eu olhei, você tem várias empresas bem grandes, altamente rentáveis, com pouca alavancagem. E daí você ficou fascinado, você decidiu, quero vir para cá, como que foi isso? Na época eu estava muito nessa fase onde eu tinha feito muita coisa, eu tinha aprendido muito nesse setor financeiro, mas na época meu raciocínio, eu falei, bom, eu vou fazer a minha versão de um MBA meu liberal. Eu vou para o país onde eu não falo a língua, eu vou tentar abrir uma empresa. E provavelmente vai dar muito merda, não vai funcionar nada. E assim, eu quero só tentar resgatar esse momento. Você não falava uma palavra de português?
Não, zero. Então, focando na língua, eu fui morar em Floripa. Daí eu passei uns 2 meses e meio lá, só na imersão, aprendendo muito o básico. E eu tinha viajado muito no Brasil e eu senti que eu tinha pelo menos uma noção de como funcionam alguns básicos da cultura. Eu entendia um pouco a rixa entre consumidor e empresa, eu entendia sobre a natureza de inovação no país, eu entendia um pouco mais que tem realmente muita cultura brasileira, não é só uma cultura, tem muitas culturas. Então eu comecei a perceber muitas dessas coisas que me impactou muito em qual tipo de empresa eu queria montar e por quê. E tinha algumas coisas que chamaram a atenção. Acho que um deles foi descobrir um dia sobre o site Reclame Aqui, que esse tipo de site não existe fora, então eu achei muito interessante. Eu comecei a mergulhar dentro do site para ver quais empresas são odiadas, porque isso cria algumas ideias de oportunidades. Então eu vi muito claramente que tinha essa rixa que eu falei, que é tipo, tem muita empresa que investe muito em marketing e muito pouco em pós-venda, e tem muito consumidor que fica com o pé atrás de empresas. E é muito louco como todo o seu background aí contou muito, né? Desde a faculdade até o banco de investimento, até o private equity. Sim, não, isso ajudou muito. Então eu percebi também que essa questão de ter empresas não tão amadas e ter serviço que não superou expectativas, talvez eu conseguiria juntar esses dois conceitos de criar um tipo de serviço que supera expectativas com relação a esses investimentos que pessoas estavam fazendo para essas coisas caras. E então eu estava olhando tipo televisões, eu estava olhando, eu estava pensando em outros tipos de seguros, eu olhei celulares, e daí eu comecei a pensar um pouco em quais são os problemas com celulares que pessoas têm, que eles costumam quebrar o celular, particularmente os iPhones, smartphones, etc. No começo era um lance que se quebrasse a pessoa te enviava. E a gente reparava muito rápido. Que é um super negócio hoje em dia também, né? Sim, sim. Então eu pensei, bom, eu vou vender um tipo de plano de proteção, uma assinatura contra acidentes, onde se uma pessoa quebrar o celular, eles vão mandar para mim, eu vou descobrir o que fazer com o celular e daí vou devolver. E daí eu vi que para vender isso eu queria começar vendendo online. E você fez o sitezinho, programou bonitinho, aprendeu tudo? Não, então isso demorou, mas foi muito legal. Eu aprendi, em 6 meses eu aprendi algumas linguagens, mas o principal do site acabou sendo o Ruby e Ruby on Rails. Daí eu botei o site no ar. E lá tava, economista programando em Ruby on Rails. Eu adoro isso, porque, cara, tem todos esses estereótipos, né? As pessoas, não é isso, não é aquilo. Tá aí, Daniel, pra te provar que não tem nada disso. O básico, você consegue aprender de qualquer coisa. E já começou a vender mesmo? Tinha gente comprando? Então, eu coloquei o site no ar, eu entrei em contato, em português péssimo, eu tenho os meus e-mails até agora. Eu entrei em contato com algumas jornalistas que eu vi que eles estavam escrevendo sobre tecnologia. E daí o Valor Econômico publicou sobre o release. Daí eu comecei a ter algumas pessoas que eram clientes. Aliás, uma das primeiras pessoas que virou cliente era o fundador de Reclame Aqui. E ele acabou quebrando o celular e ele escreveu um e-mail explicando quando ele quebrou, ele usou o serviço, ele escreveu falando que ele é o fundador de Reclame Aqui, gostou muito da ideia, agradeceu. Eu acho que ele estava falando isso para garantir que ele ia receber um serviço bom. E eu acabei devolvendo para ele pessoalmente o celular. Eu devolvi nas mãos dele. Como você começou a contratar a equipe? Como você decidiu que ia levantar capital depois do seu MBA HIP? Como que surgiram essas coisas? Eu nunca pensei muito em contratar uma equipe. Eu não pensei na equipe. Eu só pensei mais particularmente no início, eu pensei muito em aproveitar de oportunidades que eu vi. Foi bem sortudo. Não foi uma coisa planejada. Sortudo? Foi total. Não sei não essa palavra. Sortudo para um cara que sai do país, que se enfia até no Mato Grosso, ali vai aprender sobre um monte de coisa, mas eu entendo. Tava no lugar certo, aleatória, não é? Eu não tava planejando. Falando em sorte. Que você isso? Conhece o biscoito da sorte? Não. É algo, na verdade, que foi inventado na Califórnia.
Ah, é? Mas tem aqui nos restaurantes chineses. Pega um biscoitinho. Tá. Abre o biscoitinho. Daí tem um recadinho aí dentro. Vamos ver o que o Biscoito da Sorte vai falar sobre você, já que você falou de sortudo. O que falou? A esperança é o sonho do homem acordado. Ô, bonito, hein? Sábio? Sábio. O carinha que tá escrevendo esse negócio, meu Deus. Bom, e daí, obviamente, tem uma história. Você poderia passar 3, 4, 5 dias contando todos os detalhes do que você viveu. Vamos pular pra hoje. O que é o produto hoje? Fala pra galera. Então, hoje a gente opera planos de proteção para celulares. Então a gente tem planos de proteção contra acidentes, onde se você quebrar o seu celular, você mandaria para a gente e a gente devolve o celular muito rápido para você. Mas também a gente viu que essa mesma capacidade que a gente tem de devolver um celular funciona muito bem em parceria com seguradoras para ajudar com problemas de roubo ou furto também. Então, agora a gente opera também programas de seguros, onde se você for roubado, furtado, você quebrou o seu celular, se deixou cair quando você está pulando ondas no Réveillon, a gente devolve um celular perfeito para você muito rápido. E o dia a dia mesmo, o que virou? Então, no mundo de empreendedor, não tem dia a dia previsível. Então, por mim, eu gasto muito tempo em reunião para tentar pegar informação, ou tomar decisões junto com o time, ou ajudar no entendimento, solucionar algum desafio que a pessoa está tendo. E muitos dos outros tempos eu estou analisando o problema e pensando em como aproveitar de uma oportunidade que a gente tem. Muito bacana. E para você que escuta e fica curioso sobre a palavra empreendedorismo, né, e o dia a dia do empreendedor, não tem como fugir. Você é, primeiro, resolvedor de problema, que nem o Daniel mencionou. Segundo, você tem que garantir que a empresa fique de pé, né? Então, de alguma forma, seja por vendas ou por investimento ou por alguma parceria estratégica, conseguir que a empresa não morra. E cultura e equipe, tanto com recrutamento quanto não tem como fugir, né? E por si só são 3 mundos inteiros. Então é esse malabarismo constante que mesmo 7 anos agora, 6 anos. É um pouco mais que 7. Continua, né? Então a pessoa vê de fora e pensa, mas o cara já fez tudo que precisava fazer, né? E não continua tão desafiador quanto. Sim, não, tem muito ainda para fazer. Muito legal. Daniel, eu sei que você ama ler. Sei que você, inclusive, é curioso em relação a muitos tópicos até hoje. Uma recomendação de livro pra galera. Recomendação de livro? Muito bom. Um livro que eu acho que é mais interessante e divertido seria All Marketers Are Liars, do Seth Godin, que também muda muito como pessoas pensam nas histórias que ele está contando, que pessoas gostam muito de histórias. Um filme. Um filme que eu gosto muito é High Society. High Society? Com Louis Armstrong, aliás, tá? Olha, mas é um homem muito culto. Fico não precisa assistir High Society. E eu sei que você trouxe um objeto que te representa. Na verdade, você estava com ele, né? Estava com ele. Fala um pouquinho de que objeto é esse. Explica a piração na qual você entra para aprender as coisas. Tá, eu vou explicar de 2 formas. Eu acho que primeiro, eu sempre ando aqui no Brasil com um livro. Sempre tá ele sem nada, só com o livrinho embaixo do braço. Porque acaba tendo muito espaço no dia a dia para ler, porque você fica preso em trânsito esperando alguma coisa e eu consigo ler muito mais por causa disso. Mas esse livro em particular é um livro antigo do Deming, que foca num conceito que eu acredito muito, que muitas pessoas acreditam. Quando você está produzindo alguma coisa, você tem que escolher entre qualidade e eficiência. E o ponto desse livro é um ponto que eu acredito muito, que muitas vezes, quando você aumenta a qualidade, você aumenta também a eficiência. Porque normalmente, quando você está aumentando a qualidade, você está tirando o desperdício de processos, você está tirando o retrabalho, você está criando processos que funcionam cada vez melhores e acaba criando um ciclo virtuoso. Edward Deming. O Daniel estava me explicando que ele foi um dos pais do Just in Time. Ele é campeão do conceito de qualidade em tudo. Mas eu quero super agradecer. Daniel, tá na cara, né? Eu tô falando e tá na cara. Eu admiro muito o seu trabalho. Como a galera pode conhecer mais do que você faz? Quais são os melhores canais para ficarem por dentro? Pode conversar conosco, eu acho que seria melhor. Então, no pitzy.com.br, a gente tem muito história sobre nosso time, sobre o que estamos fazendo. Quero super agradecer, do fundo do coração.
E sei que, meu, você tá voando, se a gente se falar de novo aqui, daqui a um ano vai ter tudo mudado pra melhor. E parabéns pela trajetória. Muito obrigado. É um amigo apaixonado pelo Brasil, que dá um puto orgulho da gente por ter escolhido o nosso país e por estar gerando emprego aqui, sabendo navegar de uma forma que todo mundo ganha. É muito, muito legal ter alguém assim no nosso país. Obrigado. Valeu, viu?